Olá, povo de Deus, quarta-feira, 5 de outubro de 2022, São Benedito, 27ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 2, de 1 a 2, de 7 a 14 e Lucas 11, de 1 a 4. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhe o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer que estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? A maneira de Paulo se apresentar aos irmãos da Galileia quer enfrentar os que não o reconhecem como um autêntico apóstolo. Como ele não faz parte do grupo dos primeiros, muitos lhe faziam oposição. Interessante que Paulo se apresenta não porque o tenham convocado a prestar contas, mas seguindo uma revelação. A provocação que faz aos tidos como colunas da igreja, Tiago, Cefas e João, é para um reconhecimento oficial do seu trabalho evangelizador. Não porque alimente dúvidas sobre a autenticidade do seu evangelho, o evangelho que ele anuncia. Essa confirmação é muito importante para que ele possa fazer frente àqueles que lhe fazem campanha contra no meio das comunidades. Também Paulo queria evitar a forte divisão que poderia acontecer na igreja da época. O núcleo da questão que move Paulo aparece no episódio com Cefas, Pedro. Está em jogo a liberdade cristã pregada por Paulo e a escravidão sob a lei que arrastou Pedro para um comportamento dissimulado, hipócrita. Além do debate sobre a circuncisão, fundamental para os judeus, mas totalmente desconhecida pelos pagãos, havia outros pontos da lei que pautavam o relacionamento dos convertidos, tanto os que vinham do judaísmo como os que vinham do paganismo. Os gálatas convertidos à fé cristã eram de origem pagã, e nunca haviam praticado a religião judaica. Paulo anunciara para eles que o evangelho é, antes de tudo, a própria pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado e nos trazer a salvação através da fé.
Porém, passando tempo, alguns na comunidade da Galácia começaram a mudar o evangelho, tirando-lhe o foco da libertação, inclusive da lei, anunciado por Paulo. Reduzir o evangelho a uma doutrina ou a um compêndio de leis foi e sempre será a tentação permanente no seio das comunidades cristãs. Na visita de Paulo à comunidade de Jerusalém, dá-se uma forte experiência de comunhão, expresso na aceitação do ministério de Paulo da parte de Pedro, Tiago e João, considerados colunas da igreja. Chega-se a um acordo: as colunas evangelizariam os circuncisos, Paulo e os seus companheiros evangelizariam os pagãos. A única recomendação é dar atenção aos pobres, coisa que Paulo terá em grande conta. Mas a comunhão não impede Paulo de se opor a Pedro, que em Antioquia se deixou dominar pelos cristãos judaizantes, deixando de frequentar a mesa dos cristãos convertidos, por verificarmos aí então duas realidades. A primeira é que Paulo se sente livre para dizer claramente a verdade a Pedro, que titubeia na sua prática de crente. A segunda é que a mensagem de Cristo é uma mensagem de liberdade em relação a todo formalismo, exterioridade e hipocrisia. Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Os mestres costumavam ensinar os discípulos a rezar, transmitindo o resumo da própria mensagem. O Pai Nosso traz o espírito e o conteúdo fundamental de toda a oração cristã. Essa oração se faz na intimidade com o Pai, apresentando-lhe os pedidos mais importantes: que o Pai seja reconhecido por todos, que sua justiça e amor se manifestem, que na vida de cada dia Ele nos dê vida plena, que Ele nos perdoe como nós repartimos o perdão e que Ele não nos deixe abandonar o caminho de Jesus. Com essa oração, Jesus introduz o ser humano a um novo tipo de relação com Deus, caracterizado pela confiança, semelhante à de um filho que se dirige ao pai por quem se sente amado. Chamando Pai a Deus, assemelhamo-nos a Jesus, o Filho por excelência, e partilhamos a relação íntima que existe entre ele e o Pai. Por isso dizemos que somos filhos no Filho. Importante destacar ainda que tanto o Pai quanto o pão são nossos. Essa experiência de um novo relacionamento com Deus implica em nova relação com os irmãos. Daí que não é autêntico certo canto que fazem por aí dizendo meu pai, não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou Pai Nosso, para que, ao fazermos essa oração, assumamos o compromisso de lutar por um mundo de irmãos. O pedido do pão de cada dia também se faz dizendo pão nosso, para que nunca nos fixemos no egoísmo de pensar somente no meu pão de cada dia, e assumamos também o compromisso de lutar por uma sociedade da partilha. Enfim, só pode chamar a Deus de Pai quem na vida se esforça por viver como irmão e como irmã, e é sensível à fome dos demais. É capaz de cultivar a prática do perdão e tem o foco da sua vida no fazer a vontade do Pai, na construção do reino.
Celebramos hoje São Benedito, que tudo indica ser um religioso italiano nascido na Sicília, região do extremo sul do país, em 1524 ou 1526. Era negro, que lhe rendeu o apelido de Mouro. Era filho de escravos vindos da Etiópia, na África. Há, porém, uma corrente que defende que o santo era um escravo que foi capturado no norte da África, algo comum também na Itália da época. Seja como for, a origem de São Benedito é humilde, e esta foi a tônica da vida do religioso. Ele era muito simples, nunca foi padre, e por trabalhar na cozinha tornou-se padroeiro dos cozinheiros. Um beijo no seu coração.